E aí, galera, como estão todos? Todo mundo tranquilinho? Todo mundo de boa? Venho aqui me apresentar. Eu sou David Figueiredo, é o que vos fala a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, onde eu estou dando início a uma nova jornada aqui no YouTube, trazendo as minhas ideias aí, algumas colocações de vivências que eu tive, tá? Vou fazer um pouco da minha apresentação aqui nesse vídeo para vocês, falar um pouco de mim e vou trazer também como que foi a minha transição de carreira e que isso seja um engate para vocês também conseguirem fazer isso na carreira de vocês, porque é um tema e é algo que todo mundo pergunta para mim. Eu achei muito interessante para essa abertura de canal aqui, esse primeiro vídeo, falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu sou David Figueiredo, sou tatuador e empreendedor há aproximadamente 10 anos, tá? Venho de uma carreira longa aí de negócio, de empreendedorismo, de outros setores, onde eu vou abordar e vou explicar para vocês aí com mais calma, tá bom? Mas antes de eu continuar, vou pedir para vocês já seguir aí, já compartilha com um amigo que precisa saber disso, tá bom? Que tá precisando desse engate sobre como fazer essas mudanças e essas transições aí de carreira ou de carreira, tá? Já segue aí, curte meu canal, vai ter muita coisa legal aqui para você. Então não deixa de acompanhar, beleza? Deixa nos comentários aí também o que você achou e o que você gostaria que eu abordasse aí para um próximo tema. Eu sou tatuador há aproximadamente 10 anos, mas também em contrapartida eu venho de um outro ramo, tá? Na verdade, de alguns outros ramos. É uma história longa, mas ao longo dos vídeos eu vou contando pra vocês, que é pra não dar spoiler, né? Tem que ter um pouco de aventura nisso. Se eu ficar contando tudo aqui pra vocês de mão, não vai ficar legal, vai perder a graça. Mas eu venho de um ramo onde eu atuei muitos anos e comecei muito novo, que foi o ramo de farmácia, tá? Acabei entrando em farmácia muito cedo, aos meus 16 anos, e atuei muito tempo durante em farmácia. E como que eu caí no mundo da tatu depois de quase 16, 17 anos atuando como farmácia, tendo uma formação aí graduada em farmácia também? Primeiro, no meu caso, paixão artística, né? Eu sou um cara que sou movido por arte, independente do que seja, seja musical, pintura, filme, teatro. Eu sou muito vidrado a isso. Mas eu confesso que quando fui fazer essa transição de carreira, a tatuagem não era algo que eu queria de fato acabar caindo hoje, onde hoje eu estou, né? E atuo aí há aproximadamente 10 anos. A cair muito de gaiato, né, no ramo da tatuagem, mas amo o que faço hoje em dia e em cima disso eu colaboro e ajudo outras pessoas também a crescer no ramo da tatuagem, né? Tanto o nível de profissional como o nível de faturamento, tá bom? Então hoje eu já estou num estágio onde eu já consigo alcançar as pessoas para também chegarem onde querem com a sua profissão, com a sua arte. Tá bom, então como que eu fiz, né, toda essa passagem ou transição de tantos anos que eu tive dentro do ambiente de farmácia para cair na tatuagem? Sendo que eu já tinha, né, e passei por uma longa caminhada também artística dentro do ramo da música, né? Que eu vou contar também para vocês mais para frente, tá? Como eu falei, não vou ficar falando tudo aqui, senão perde a graça. Então, ao longo eu vou soltando algumas histórias aí que vai agregando com vocês. Então, realmente, tatuar não era algo que eu pensava, né, de primeira, mas eu fui me conectando com esse conteúdo artístico de novo, fui voltando a desenhar, me conectando com isso. E quando eu vi, eu estava tatuando em casa, fiz alguns cursos, passei por algumas escolas onde aprendi de fato como tatuar e comecei a tatuar em casa. Tá, beleza. Só que ainda eu estava trabalhando com farmácia, que era um ramo que realmente eu já estava muito saturado, muito tempo. Adquiri síndrome de burnout, era um trabalho que me cansava muito, me sugava muito, né? E queira ou não, a gente sabe quando tem um cargo um pouco maior, independente do que seja, você precisa se dedicar mais.
E também tem uma outra cartada em cima disso. Você acaba se desgastando mais por algo que não é seu. Então já fica aí de antemão. Se você for se desgastar mesmo, se desgaste por algo que seja seu e que tenha valor de verdade, saca? Que vai ser pra você. Então evite ficar se desgastando muito para coisas que são alheias, que não é pro seu próprio propósito, tá? E isso é muito importante. E foi quando eu tive essa sacada, né? Há muito tempo atrás, né? Porque eu já vinha de cargo muito alto dentro do ramo de farmácia e eu me desgastava muito. Por conta disso, acabei sofrendo algumas coisas. Foi quando realmente eu tomei a decisão de ter algo para mim. Só que até então eu não sabia o que era, mas eu também fugia, né, de me conectar de novo com a arte, né, voltar com isso. E coincidência ou não, acabei caindo na tatuagem, onde eu estou até hoje e tenho meu espaço e tal. E onde eu quero chegar na transição e como que eu fiz essa transição de fato, né? Saí, larguei de fato um ramo de CLT e fui viver literalmente como autônomo, como tatuador e ter meu espaço próprio. Não foi uma jornada fácil, como você ter seu negócio independente de qualquer um seja fácil, não é, tá? É difícil para qualquer coisa. Só que na minha cabeça eu já tinha algo muito sólido, que era a base de como empreender. Como eu vinha de cargos altos, eu já tinha esse feeling de como tratar negócio. Então eu nunca vi o estúdio de tatuagem como um simples ramo underground. Então, eu sempre vi um pouco a mais, eu sempre entendi que era underground, apesar de hoje não ser tanto, né? O que eu sempre falo. Hoje a tatuagem ela já tá no outro nível, tá no outro patamar, ela já tá mais no mainstream do que no underground. Então eu sempre vi como negócio. Então para mim enxergar como um negócio foi fácil. Só que até então eu realmente me adentrar como tatuador e ter uma carreira consistente como eu tenho até hoje, vai fazer 10 anos, não foi fácil, porque há 10 anos atrás eu tava vindo de muitas mudanças na minha vida, né? E quando a gente vem de muitas mudanças, a gente fica traumatizado, a gente fica com seus traumas e os seus bloqueios. E nessa hora é importantíssimo termos pessoas, né, do nosso lado que realmente acredite no que a gente faz e apoie a gente de uma maneira muito amorosa e dê esse valor, né? Então, nesse caso, nessa transição, eu tive um apoio muito forte da minha esposa, Ana, que ela me ajudou muito nesse começo, né? Nessa transição, porque não foi fácil. Então, eu comecei a tatuar de fato em casa, né? Comecei a levar amigos e isso foi virando a bola de neve, quando realmente me deu o start de ir para um espaço onde eu fui convidado a tatuar aqui na região de São Paulo. E desse espaço, logo um mês depois, né, um mês, 2 meses depois, o proprietário veio me fazer oferta porque ele não queria mais o espaço, que ele queria ir para fora. E lá vai eu, né, todo esse rebuliço nessa mudança, né, quando você está disposto a mudar mesmo, enfrentar e aceitar os seus propósitos, as mudanças acontecem e você tem que estar preparado para isso. E foi quando eu sentei com a minha esposa Ana, um belo dia a gente tomando um chopp e expliquei para ela. Tava rolando a proposta, peguei toda uma grana que nós tínhamos de caixa ali guardado um tempinho, vendemos o carro e caí para dentro do estúdio assim que surgiu a oportunidade que esse rapaz vendeu, foi o meu primeiro espaço localizado aqui em São Paulo. Agora eu já estou no meu segundo espaço e foi onde começou de fato a minha carreira como tatuador. Mas foi fácil? Não foi fácil, porque antes de fato eu entrar, é aí que eu quero explicar para vocês como que foi essa transição. Antes de fato eu entrar e largar tudo do CLT, eu fiquei segurando o CLT um bom tempo ainda. Quando eu comecei a tatuar, eu fiquei tatuando sempre pós-horário, onde eu saía do estabelecimento onde eu era responsável. Então eu saía às 3 horas da tarde e o resto do dia
Eu ficava me dedicando 100% para tatuagem, desenho e tatuagem. Então eu não tinha hora para acabar, eu me dedicava 100% para isso. Enquanto eu não senti firmeza o suficiente, mesmo depois, né, de eu ter adquirido esse espaço, e eu não tinha, só que eu tinha muita certeza de negócio tem uma base muito forte. Então, para mim entender isso, né, precificar, fazer preço, né, tudo isso, chamar o cliente, trocar ideia, mostrar para ele, para mim vender isso sempre foi muito mais fácil. Então conseguia vender antes e desenrolava depois. Não estou falando que sou certo, mas foi o que eu fiz e o que funcionou muito para mim. Lógico que eu não fazia qualquer coisa. Eu fazia tudo que estava dentro do meu âmbito e que eu conseguia entregar 100% para o cliente. E atrás disso rolava muito estudo e rola muito estudo ainda. Eu não parei de estudar, então estou sempre me reciclando. Lá atrás, eu fazia a mesma coisa. Ficava na farmácia trampando, depois ia para o estúdio. E até mesmo quando eu fui convidado para trampar nesse espaço antes de adquiri-lo, eu ficava trampando e depois ia pro estúdio. Trampava madrugada virada, até 2, 3 horas da manhã. Chegava em casa de madrugada, manhã seguinte ia para a farmácia e assim eu fiquei durante um tempo tatuando, até adquirir meu espaço, tomar coragem de fato e sair do CLT. Só que eu tive uma base muito fixa para isso, então é importante vocês ter essas duas coisas, né? Uma base muito sólida, né? Por enquanto, para vocês não largar de mão e viver do sonho. O sonho é importante, ele dá força para a gente correr atrás e não desistir, né? Sonho e fé, isso é importantíssimo. E uma outra coisa, eu tive alguém que me apoiou muito, que foi a minha esposa. Então, termos gente ao nosso redor que acredite no que a gente faz de verdade e sabe que vai dar resultado, é importante. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que são negativas para qualquer coisa que você for fazer. Se você for começar a criar conteúdo, virou blogueiro. Pô, se for virar vendedor, pô, você virou vendedor. Então sempre vai ter as pessoas que vão te criticar, não vão te apoiar, vão ser pouquíssimas. E ainda tem que ver se elas estão apoiando de fato, né? Ou se elas estão querendo ir só na sua onda. Que tem essa contraposição também. A gente troca ideia sobre isso um outro dia aí. Mas, então é importante a gente ter isso de base antes de se jogar de fato, fazer uma transição, somente de carreira. É muito difícil a gente sair de uma carreira e começar outra. E isso vai variar muito também de acordo com a idade. No meu caso, eu fiz essa transição de carreira com 30 anos. Pô, 30 anos tem pessoas que já estão muito bem consolidadas na carreira, não quer trocar de carreira, né? Eu já vinha de várias mudanças ao longo da minha vida, da minha adolescência, do começo adulto ali, de transições de carreira. E fazer mais uma a essa altura já ia ser algo muito cansativo e algo que eu já particularmente não queria tanto, ainda mais na cena artística. Mas o universo conspira, né? Não tem como. E conspirou tanto que hoje eu vivo disso, literalmente, mas também hoje também vivo como empreendedor. Então, como eu falei para vocês, eu ajudo outras pessoas com o meu conhecimento. E a ideia desses vídeos aqui agora também, através do YouTube, é mostrar para vocês como conseguir fazer esses passo a passo para vocês crescerem sem despencar. Então é importante vocês terem uma pessoa, pelo menos, que te apoie muito na sua ideia e que vai estar ali do seu lado, te injetando gás. E até você largar, literalmente, e fazer o que você quer de fato, é bom você ter uma muleta. É importante, tá? Não largue 100% a sua muleta enquanto você não tiver consistente e ganhando o suficiente para você viver daquilo. Quando você perceber que dá para você largar a sua muletinha, ótimo, largue e vá de cara. Vai dar um pouco de medo mesmo. Eu confesso que eu fiquei na época com muito medo, né, de ter largado a muleta e ter pegado esse espaço. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria adquirido a experiência que eu adquiri e não estaria aqui hoje contando tudo isso para vocês, porque também me formou muito mais como tatuador e como empreendedor. Se eu não tivesse largado isso, essa muleta 10 anos atrás, e tivesse ainda como tatuador e trabalhando em farmácia, né, auxiliando os 12, eu até poderia conseguir isso. Claro, fácil. Tem várias pessoas hoje em dia que têm 2, 3 empregos, é a coisa mais normal do mundo, não é estranho isso.
Mas eu decidi, de fato, largar isso e viver literalmente do que já era um propósito que eu já vinha fugindo, que já era o ramo de arte, mas que acabei caindo de novo. E dentro disso eu vi que realmente tá tudo ligado, né? O empreendedorismo, as vendas, os negócios, tá tudo junto, não se separa, não tem como viver de arte se você não vende ela, você tem que saber vender ela para poder viver. Então é importante isso aí, tá? Espero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui com essas ideias, com esse papo que eu tive aqui com vocês mais de abertura, como eu fiz essa transição e como vocês podem também fazer uma transição, coisa que não é fácil, né? Dá medo, mas se você tem convicção que você vai gerar resultado para você e para quem está ao seu redor, faça, né? Mas antes de você largar tudo, utilize uma muletinha até você tirar renda o suficiente para poder conseguir viver e se manter pelo menos ali no mesmo nível onde era o seu antigo negócio, o seu antigo emprego, o seu antigo negócio, tá bom? O vídeo já se estendeu mais do que eu imaginava. Para um primeiro vídeo aí tá ótimo. Eu espero que vocês curtam muito, aproveitem aí. Deixe aqui nos comentários aí o que vocês acharam desse pequeno videozinho, o que vocês querem que eu comente, que vocês falem. Ao longo dos outros vídeos vai vir outras ideias falando sobre negócio, tatuagem, mindset, crescimento, que é algo muito importante que as pessoas precisam ter, principalmente hoje em dia no mundo virtual. As pessoas precisam se conectar mais, voltar a se conectar mais e não viver só virtualmente. Mas eu quero que vocês entendam também através aqui dessa tela que é importante vocês se conectarem no mundo afora. Então, quero passar um pouco dessa experiência para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, aproveitem o canal. David Figueiredo, tamo junto, valeu. Já curte aí, segue, compartilha com quem precisa ouvir essa pequena mensagem. E tamo junto, até o próximo canal. Valeu!